Meus irmãos, graça e paz. Hoje, dia 9 de abril, estamos aqui para realizar o nosso culto na quinta-feira, né? Como sempre temos em nossa igreja. Hoje, usando mais uma vez o nosso canal, para que nós possamos juntos adorar o Senhor, orar ao Senhor e especificamente estudar a sua palavra sistematicamente, como nós temos feito, especialmente agora nesse momento no Evangelho de João. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de João. E hoje pretendemos dar continuidade a partir do versículo 21 até o versículo 30. Nós tivemos a primeira parte, no qual estudamos o lava-pés, Jesus lavando os pés de seus discípulos. Depois nós vimos a explicação de Jesus, pelo menos em relação à questão moral do lava-pés, para que seus discípulos pudessem ser humildes e pudessem estar prontos a servir. E hoje nós vamos ver que o traidor, no caso Judas Iscariotes, vai ser aqui claramente indicado pelo Senhor. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar apenas do verso 21 até o verso 30. E eu convido você para estar comigo nesta noite, estudando a palavra do Senhor, aqui no capítulo 13 do Evangelho de João. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer ao Senhor por este novo dia que Ele nos dá. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus, entramos em tua presença por meio do sangue de teu Filho Jesus Cristo, te pedindo graça, Senhor, sobre nossas vidas, para que possamos, primeiramente, ó Deus, fazer a tua vontade e procurar vivermos, ó Pai, para a tua glória. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria, que o Senhor, ó Pai, nos dê ânimo para nós continuarmos buscando o Senhor, lendo a tua palavra, orando, ó Pai, e buscando ajudar os nossos irmãos, para que juntos, ó Pai, possamos crescer na tua presença e para a tua glória. Abençoe todos os irmãos, todas as irmãs que fazem parte da nossa igreja, da Igreja Batista Ebenezer, aqui em Piedade. Abençoe também todas as pessoas inscritas no nosso canal, que a tua graça, Senhor, venha alcançar cada um através do estudo da tua palavra, e que nesse estudo, ó Deus, possamos sair daqui edificados e fortalecidos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é poderosa para transformar as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, neste dia. Abençoe aqueles irmãos e irmãs que estão doentes. Abençoe aquelas pessoas, ó Pai, que estão ficando desempregadas com essa crise, com essa situação em que nós estamos vivendo. E nos ajude, ó Senhor, para que possamos estar presentes, ajudando uns aos outros, ó Pai, naquilo que é necessário para que o teu povo, ó Pai, venha ser confortado e ajudado mediante essa situação que nós estamos vivendo. Abençoe toda a nossa família, abençoe, ó Pai, o nosso lar, nossa casa, abençoe os casais, abençoe as crianças, abençoe, ó Pai, os líderes da nossa igreja, abençoe os presbíteros, os diáconos, as auxiliadoras, Pai, abençoe cada membro, cada vida que faz parte deste grupo, desta família local, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, para que o teu nome seja assim glorificado. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e desde já que agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 13, sem mais delongas, né? Até porque estamos usando agora o canal e quando o vídeo fica muito longo, nós sabemos que os irmãos podem ser tentados a não ficarem até o final. Então, nós vamos ler do verso 21 do capítulo 13 de João até o versículo 30. E diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia, abra sua Bíblia, João, capítulo 13, versículo 21 até o verso 30. Vou começar a leitura. A minha versão é a atualizada. E diz assim a palavra do Senhor. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas,
filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Terminou aqui a nossa perícope, né, a nossa parte que nós vamos estudar hoje, e o nosso desejo é que esse texto ele se torne claro para a sua vida, assim como ele se tornou claro para mim, e que o Senhor, através dessa palavra, venha nos abençoar. É claro que é um estudo bíblico, nosso propósito é entender o texto e, se possível, trazer aqui alguma aplicação mais clara para o povo do Senhor, embora nem todo o texto que nós explicamos ele é de fácil aplicação, e para não forçarmos o texto, nós deixamos apenas a explicação do texto, e isso já basta para nós, principalmente nos nossos estudos de quinta-feira. Então, o nosso texto ele é uma continuidade daquilo que Jesus vinha tratando com seus discípulos. Lembre-se que nós estamos aqui na quinta-feira que antecede a paixão de Cristo, a morte de Cristo. Por coincidência, hoje é quinta-feira e amanhã é celebrada a Páscoa aqui no nosso país e em alguns países cristãos. E nós sabemos que foi justamente nessa quinta-feira, à noite, que o Senhor Jesus ele reserva um tempo com os seus discípulos, e a partir do capítulo 13 de João, quando nós chegamos aqui no capítulo 13, o Senhor, ele antes de começar essa ceia, ele lava os pés dos seus discípulos, e já de forma, ainda nós podemos dizer assim, de forma ainda um pouco escondida, não tão clara, o Senhor já afirma aqui nessa primeira parte, no lava-pés, que um daqueles que estavam ali com ele à mesa não era o que se esperava ser, não era verdadeiramente um discípulo, era um ímpio, era um filho das trevas. Então, o que acontece aqui no versículo 11, se você puder observar aí, no capítulo 13, depois que Jesus ele lava os pés de Pedro e é questionado por Pedro e fala a Pedro sobre a importância de aceitar-se aquele ato, de Pedro aceitar aquele ato de Cristo ali de humilhação, que era apenas uma parte ou apenas algo parcial da verdadeira humilhação que viria na cruz do Calvário, ou da plena humilhação que viria, melhor dizer assim, a plena humilhação, a absoluta humilhação que viria ali na cruz do Calvário com a sua morte, com a sua punição, pelo fato dele carregar sobre ele, de forma legal, os nossos pecados, dele ser o nosso substituto. Então, aqui no versículo 11, diz assim, verso 10 e 11, para você entender. Diz assim, declarou-lhe Jesus para Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Veja verso 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Então, Jesus aqui, no início, ele já deixou claro que ele sabia quem era que iria lhe trair, que um daqueles discípulos que estavam ali, dos quais ele tinha acabado de lavar os pés, iria traí-lo, enquanto que ele aqui afirma isso, que nem todos estavam limpos, que estavam ali na presença dele, participando da ceia do cenáculo, era apenas a primeira parte, depois ele iria mostrar a importância do seu ato, de uma maneira muito mais de uma aplicação moral, ele vai mostrar a importância deles serem humildes, uns perante os outros, e também de estarem dispostos a servir, como ele, sendo mestre e senhor, fez para com aqueles que são seus discípulos. Lembrem que o contexto que eles estavam vivenciando ali era um contexto de um querer ser maior do que o outro. Nós vemos que essa discussão ela é relatada pelos sinóticos, né? Pelo Evangelho de Mateus, pelo Evangelho de Marcos, pelo Evangelho de Lucas. E nós sabemos, como por exemplo, Lucas capítulo 22, no versículo 24, só para quem não pegou a primeira e a segunda parte, hoje nós estamos na terceira parte desse capítulo 13, estudando a terceira parte, já é a terceira quinta-feira, você pode voltar às gravações e ter todo o estudo, mas de antemão eu quero lhe afirmar que o contexto daqueles discípulos, para que Jesus tomasse essa atitude de lavar os seus pés e trazer esse ensinamento,
Diz aqui no capítulo 22 de Lucas, verso 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Esse era o contexto, eles estavam discutindo entre si sobre quem era o maior. E Jesus aproveita para trazer também essa lição moral através de seu gesto, de seu ato aqui no lava-pés. Estava próximo à sua morte e ele precisava trazer as últimas lições para os seus discípulos que iriam enfrentar agora uma barra muito grande entre a morte dele e a sua ressurreição. Ele também precisava trazer outras informações para confortar esses discípulos. Eles vão ficar bastante confusos com essa noite de quinta-feira e com tudo que vai acontecer ali, principalmente essas primeiras informações sobre, por exemplo, que um deles era o traidor. Depois ele vai dizer claramente a Pedro que Pedro vai negá-lo. É por isso que depois do capítulo 14, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que Jesus ele vai começar o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É necessário que ele chame a atenção de seus discípulos. Judas já tinha saído aqui para fazer o que ele deveria fazer, que era trair o seu mestre. E aqui Jesus dá continuidade na sua conversa, no seu diálogo com os discípulos ali no cenáculo, confortando os seus corações. Porque daqui a algumas horas ele seria preso, ele seria julgado, ele seria sentenciado à morte, seria crucificado 9 horas da manhã do outro dia, para nós, no caso, né, na sexta-feira, e ficaria ali na cruz até 3 horas da tarde, vivo, morrendo ali às 3 horas da tarde, depois sendo retirado, sendo sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, a partir da contagem desse primeiro dia da sexta-feira. Então, sexta, sábado, ao terceiro dia, domingo, ele ressuscita pela madrugada e aí começa o processo de exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é só para você lembrar, Jesus está aqui no cenáculo, acabara de lavar os pés dos discípulos e lhes dar uma lição sobre humildade, sobre serviço, e agora, a partir do verso 21 do capítulo 13 de João, o Senhor vai declarar aquilo que não tinha sido declarado claramente, ele vai declarar agora que Judas Iscariotes é sim o traidor. Então, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por favor. O verso 21 diz assim: ditas estas coisas, então há uma relação, o que o evangelista vai narrar aqui, ele faz questão de prender ao que vem sendo dito antes. Então ele diz, ditas estas coisas, que coisas? O que o Senhor acabara de falar sobre a importância do seu ato e também sobre o traidor. Ele tinha ainda, no versículo 18, dito aqui, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Então, Jesus aqui fazendo uma citação do Salmo 41, verso 9, né, quando Davi provavelmente se referia naquele salmo a Aitofel, que lhe traiu, era o seu conselheiro que lhe traiu para ficar do lado de Absalão, seu filho que tinha tomado o reino do seu pai, Davi. Jesus ele usa esse texto dizendo que ele é profético em relação à sua pessoa e que aponta aquilo que iria acontecer. Não há nenhuma surpresa para ele, e ele continua assim de forma ainda velada, dizendo que há um deles, porque todos estavam comendo ali com o Senhor, iria traí-lo. Aquele que recebia do seu pão, aquele que era alimentado por ele, iria traí-lo, iria coiceá-lo, né? Iria levantar o seu calcanhar como um animal que dar um coice, né, no seu dono, né, no seu Senhor. E aqui o texto, no verso 21, diz, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. E agora ele diz de maneira clara, porque até então os discípulos não tinham se apercebido disso. E ele diz, em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. É importante você observar que Jesus aqui, como um ser humano, ele se entristece, ele se angustia pelo fato daquilo que ele vai falar. Não deve ter sido fácil para ele saber que uma pessoa que esteve ao seu lado, que se alimentou com ele, que estava presente na vida dele e ele na vida dela, dia após dia, pelo menos durante aí uma média de 3 anos, pelo que nós temos aqui no texto do Evangelho de João, pelo menos 3 anos juntos, aprendendo, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo os seus milagres, ressurreição de mortos, cura de enfermos, né, libertação de pessoas que eram oprimidas por espíritos malignos, demônios, enfim,
era um homem que estava ali, que tinha uma responsabilidade, que tinha um cargo no meio deles, era honrado pelo fato de cuidar da bolsa, de cuidar do dinheiro que alimentava ali o Senhor, que alimentava seus discípulos, das ajudas que vinham daquelas mulheres que contribuíam com o ministério de Jesus e talvez outras pessoas que nós não temos aqui no relato. Então, meus irmãos, nós temos aqui um homem que estava ao lado de Jesus, que o Senhor conhecia, que ele fingia ser um discípulo, ser fiel durante tanto tempo. E não é fácil, pelo que nós vemos aqui no texto, não foi fácil para Jesus falar sobre isso, abrir claramente diante dos discípulos que ali havia um traidor, que ali havia uma pessoa que iria negá-lo, que iria entregá-lo aos líderes religiosos daquela época, aos líderes dos judeus, e o Senhor seria crucificado. É claro que isso faz parte de um plano de Deus, mas a atitude de Judas é a atitude de Judas. Ele toma deliberadamente essa atitude, ele é culpado pelo seu ato. Deus ele estabelece o seu plano, mas Judas é culpado pelo seu ato. Não tem para onde fugirmos dessa realidade. De um lado nós temos a soberania de Deus e do outro lado nós temos a liberdade de Judas de pecar, de fazer aquilo que ele quis fazer pelas 30 moedas de prata das quais o Senhor foi vendido por ele aos líderes religiosos daquela época, aos líderes judeus daquela época, ao sinédrio daquela época. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus angustiado, havia angústia no seu coração quando ele falou sobre isso. Não era para ele nenhum momento de alegria, embora ali fosse um momento de comunhão, de celebração da Páscoa, ali ele vai instituir a ceia, mas o seu coração estava angustiado por tudo aquilo que estava acontecendo e vai se angustiar ainda mais quando ele chegar ao Getsêmani. Mas veja comigo, o finalzinho do verso 21, ele diz, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O comentarista Hendrickson, né, William Hendrickson, ele acompanha o que T.A. Robertson, ele elabora como sequência que provavelmente, ou como a sequência que provavelmente aconteceu aqui nesse dia. Então, só para vocês compreenderem melhor, provavelmente a sequência do que aconteceu aqui na ceia é a seguinte. Quando nós lemos João é muito mais detalhado. Mas João, por exemplo, ele omite aqui o estabelecimento da ceia. Quando Jesus diz, né, isto é o meu corpo, tomai e comei, né? Ele pega um pedaço de pão, ele dá graças, como, por exemplo, Mateus 26, 26, quando Jesus institui a ceia. Quando ele pega um pedaço de pão, ele dá graças, ele parte e diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, né? E depois ele pega o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Então, não há essa instituição aqui no Evangelho de João. Isso está lá nos Evangelhos, nos Evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui em João nós temos muito mais detalhes que não tem nos Evangelhos sinóticos. Então, quando nós juntamos os 4 Evangelhos, nós podemos ter aí uma sequência da ordem que se deu aqui nesse dia. E A.T. Robertson, ele diz o seguinte, ele diz que, primeiro, aqui houve o lava-pés. Jesus lava os pés e exorta-os a seguir essa mesma atitude dele, de humildade, de serviço. Vai de João 13, verso 1 ao 20. Depois nós temos aqui João 13, 21 ao 30, no qual Jesus vai declarar que um dos discípulos vai traí-lo. Aí a terceira parte da sequência aqui, nós vamos ter também aqui em João. Nós vamos estudar a próxima quinta-feira, que vai do verso 31 até o versículo 38, terminando aqui o capítulo 13, que é quando Jesus ele vai trazer para os discípulos, ele vai apresentar aos discípulos um novo mandamento. E ele vai predizer também que Pedro, né, vai negá-lo. Depois nós temos, aí sim, a instituição da ceia. E nós não temos aqui em João. Então, o certo seria irmos para os evangelhos. Mateus 26, 26 ao 29, Marcos 14, 22 ao 25, Lucas 22, 17 ao 20. Tá? Então, o certo seria irmos para o evangelho para termos uma sequência lógica dos acontecimentos aqui desse dia. E a última parte é quando Jesus ele vai, de maneira muito consoladora, instruir os seus discípulos
e entregá-los em oração aos cuidados do Pai. Isso vai de João, capítulo 14, até João, capítulo 17. E nós vamos aqui estudar todos esses capítulos também, até o final do Evangelho de João. Amém? Então, eu espero que você tenha entendido. A ordem lógica é o capítulo 13 todo, e aí depois do capítulo 13 a gente vai para os evangelhos e teria, no caso, a instituição da ceia. Depois da instituição da ceia, nós voltaríamos para o que foi falado aqui a partir do capítulo 14 de João até o capítulo 17, com a oração sacerdotal do Senhor. E aí vem a narrativa do que acontece. Jesus é traído por Judas, é entregue aos soldados do templo, vai ser julgado e assim sucessivamente acontece a sua história, até a sua morte, ressurreição, né? E reunião com os discípulos pós-ressurreição e despedida, subida aos céus. Os irmãos conhecem essa história, né? Que nós vamos ter claramente lá no livro de Atos, no capítulo 1. Mas, pois bem, então, vindo para cá, agora Jesus começa claramente a indicar o traidor. Ele já tinha avisado de maneira geral, de maneira mais velada aqui antes, como nós vimos no versículo 11, como nós vimos no versículo 18, né? Versículo 10 e 11, versículo 18 deste mesmo capítulo, e agora ele vai falar claramente, né? Um de vós me trairá, ou como diz aqui o meu texto, né? Na atualizada, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Versículo 22. No verso 22 nós temos a reação dos apóstolos, né, dos discípulos que estavam ali. A reação deles é uma reação de perplexidade, é uma reação de quem não está entendendo o que Jesus está falando ali, não no sentido literal, mas de que era difícil demais para eles ouvirem aquela frase do Senhor que um deles iria traí-lo. E, ao mesmo tempo, provavelmente, o coração deles ficou ali apreensivo, para saber realmente quem é de nós que vai trair o Senhor. Porque os 11 ali estavam inocentes. Judas sabia, já tinha preparado tudo, já tinha organizado a traição, sabia o que Jesus estava falando. Mas aqueles outros 11 discípulos, eles estavam ali inocentes. E há uma certa dúvida e questionamento no coração deles de que será que vai acontecer isso comigo? Será que eu vou trair o meu Senhor? Será que sou eu? Por isso que eles vão agora perguntar ao Senhor se realmente cada um vai perguntar, sou eu, Senhor, que vou traí-lo? Isso nós não temos aqui em João. Em João diz apenas no verso 22, então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Em nenhum momento eles desconfiaram de Judas Iscariotes. Em nenhum momento. Isso prova, irmãos, quão dissimulado e quão hipócrita Judas era. Quão dissimulado, quão hipócrita, Judas se passava por um deles falsamente e conseguiu enganar aqueles discípulos. Foi necessário, nós vamos ver aqui na sequência do texto, que Pedro pedisse a João, provavelmente João, discípulo a quem Jesus amava, que estava ao lado de Jesus, perto do peito dele, que ele ali, né, de uma maneira muito individual e quieta, né, sem fazer um alarde, perguntasse ao Senhor quem era verdadeiramente aquele que iria traí-lo, para que a coisa não ficasse generalizada. Porque até então ninguém sabia quem era e todos estavam se questionando talvez acerca de si mesmos e questionando acerca do outro. E isso foi muito difícil para os discípulos. Para você entender o que eles falaram depois que Jesus revela claramente que um vai traí-lo, que um deles vai traí-lo, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Nós vamos abrir novamente em Mateus, tanto tem em Marcos 14 como em Lucas 22 também, mas nós vamos abrir apenas em Mateus, para não ficar muito longa a nossa tarefa de expor aqui esse texto. Então, Mateus capítulo 26, observe aí, que quando Jesus declara ao traidor, a partir do versículo 20, Mateus 26, 20, diz aqui, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, é importante vocês observarem isso, enquanto comiam, né? Eles estavam comendo com o Senhor, eles estavam participando da ceia, Judas estava aqui no meio. Enquanto comiam, declarou Jesus,
Em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Verso 22 de Mateus 26. E eles muitíssimo contristados. Veja que Mateus, aqui em João, parece que eles ficaram perplexos. E aqui em Mateus diz que eles ficaram muitíssimo contristados. O coração deles se encheu de tristeza. Começaram um por um a perguntar a Jesus: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Muita gente pensa, né, que nesse momento Judas estava colocando a mão no prato com Jesus, mas provavelmente não era isso que estava acontecendo, que somente Judas ali estava colocando a mão no prato com Jesus. O que Jesus está querendo dizer aqui, de maneira geral, era que um daqueles que estava comendo ali na mesa com ele, porque provavelmente muitos ou vários discípulos, talvez não todos, mas vários discípulos estavam colocando a mão ali no prato e retirando um pedaço de pão, molhando talvez nas ervas amargas, molhando talvez nas frutas amassadas, e comendo pão e tomando vinho. Então, eles estavam ali no momento de alimentação, todos juntos. Então, quando Jesus diz, um de vocês me trairá, e eles começaram a questionar, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Porventura sou eu, Senhor? E aí Jesus diz, é um que come comigo, que põe a mão comigo no prato. Quando ele diz assim, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Essa resposta de Jesus ainda não foi uma resposta clara. Essa resposta de Jesus ainda não identificou claramente quem era o discípulo que iria traí-lo. Isso só vai ser identificado a João e provavelmente a Pedro, como nós vemos aqui em João capítulo 13, na sequência do nosso texto, né? Da nossa lição. Então, o que acontece? Quando Jesus diz, um que põe a mão comigo no prato, ainda assim, eles ficaram questionando, eles não sabiam quem era. E aí, irmãos, em Mateus 26, versículo 24, Jesus ele diz, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Irmãos, observem aqui o verso 25 de Mateus 26. Então, Judas, que o traía, ainda dissimuladamente, irmãos, de maneira hipócrita, ele perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Para Judas estava claro que Jesus sabia que era ele. Mas ele dissimuladamente, ali diante dos discípulos, também se fez com um deles, perguntando, por acaso sou eu? Jesus não deixou claro para os discípulos, mas disse, tu disseste. Parece-me que ainda não estava tão evidente que era Judas. Pelo que nós vemos aqui na narrativa de João, até Judas sair e aparecer novamente com os soldados e beijar o Senhor, não fica claro para os discípulos que ele era um traidor. Pelo que nós vemos aqui no relato de João, João deixa claro que os discípulos não conseguiram compreender a saída de Judas. Até pensaram que ele poderia ter ido comprar alguma coisa que estava faltando para a festa da Páscoa, que durava aí depois com os pães asmos mais 7 dias, ou que ele tinha sido orientado por Jesus a ajudar os pobres, né? Porque havia muitos judeus peregrinos que estavam ali participando da festa e com certeza passavam necessidades e era comum receberem esmolas de judeus piedosos. Então, meus irmãos, veja que quando uma pessoa é dissimulada, quando uma pessoa ela finge ser o que ela pode enganar, sim, outras pessoas e se passar ali por um discípulo verdadeiro do Senhor. Mas uma coisa é certa aqui, não somente para Judas, porque Jesus sabia tudo que iria acontecer com ele, Jesus conhecia muito bem que o plano que Deus tinha estabelecido ele iria se cumprir, nada fugiria do seu plano, nada era surpreendente, nada era uma surpresa aqui para o nosso Senhor, e ele estava obedecendo à vontade de Deus até o fim, ele seria fiel, em nada ele desobedeceria, em nada ele pecaria, em nada ele deixaria de cumprir com a vontade soberana do Pai. Mas uma coisa é certa, Deus, Cristo, sabe quem são verdadeiramente os seus discípulos. Então, uma lição aqui para nós, meus irmãos, nós não podemos enganar o Senhor. Nós não podemos enganar o Senhor. Embora a mensagem central do texto não é essa,
mas se pudermos aqui tirar alguma aplicação também, no sentido mais fácil, mais prático para nós que fazemos parte da sua igreja, é que na igreja do Senhor, assim como aqui entre os discípulos de Cristo, há aqueles que são verdadeiramente seus discípulos e há aqueles que são apenas aparentemente seus discípulos. E uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde, isso será evidenciado, isso será esclarecido. Pelo menos para nós, que somos humanos. Porque para Deus não há surpresa, para Deus não há como enganá-lo, para Deus não há como nós fingirmos ser o que não somos, porque o Senhor verdadeiramente conhece o nosso coração. Não esqueçam, meus irmãos, do Salmo 139. Será que esses discípulos aqui, o Hendricks, ele vai falar sobre isso, será que esses discípulos não fizeram essa oração do Salmo 139, no verso 23 e o verso 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor, ele sonda nossos corações. O Senhor conhece nossa vida, o Senhor conhece quem verdadeiramente somos. É claro que se somos crentes de verdade, nós pecamos, nós falhamos diante do Senhor, mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós nos entristecemos quando pecamos, nós ficamos quebrantados, com o coração aflito, angustiado, dolorido, quando pecamos contra o Senhor. E recorremos a quem? Recorremos a Cristo. Recorremos à sua obra, ao seu sacrifício por nós, clamamos a Ele pelo perdão e temos confiança na sua obra, por isso que nós continuamos, porque acreditamos que a nossa salvação depende somente do que Ele fez por nós, do seu sangue derramado pelas nossas vidas. Então, meus irmãos, muito cuidado, você que se diz um discípulo de Cristo e que talvez esteja com uma vida totalmente pecaminosa, totalmente contrária àquilo que Ele quer, àquilo que Ele deseja para nós. Não esqueça que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz a seguinte afirmação. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim: no versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Tenhamos cuidado. Se nós, por algum momento, em algum tempo, estivermos fingindo ser discípulos do Senhor, sem sermos. Eu não estou falando aqui em relação ao legalismo, porque o legalismo também não é a maneira correta de servirmos a Deus. Mas eu estou falando de uma vida que realmente quer agradar o Senhor, que quer servir a Deus com fidelidade, que quer amá-lo, que quer fazer aquilo que glorifica o seu nome, mesmo tendo falhas como nós temos, mesmo tendo pecados, mas recorrendo a Ele dia após dia, clamando pela sua misericórdia em nosso favor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção que o Senhor, ele não pode jamais ser enganado. E aqui ele está declarando, é um que come comigo, é um que põe a mão no prato juntamente comigo. E ali os discípulos, de forma angustiada e entristecidos, clamam ao Senhor, questionam ao Senhor, por acaso sou eu, Senhor? E o Senhor, ele continua ali, sem declarar o nome daquele que iria traí-lo. É claro que aquelas afirmações de Jesus estavam servindo para alguma coisa. E eu gostaria de citar aqui alguns pontos que eu achei interessantíssimo, que o William Hendrickson, ele fala. Ele cita 4 coisas aqui que provavelmente nos declara os motivos, ou pelo menos alguns motivos que Jesus tinha para fazer aquela afirmação, mas não revelando o nome de quem era. Primeiro,
Hendricks, ele vai dizer o seguinte, que Jesus fez aquilo, declarando que um deles claramente iria traí-lo, mas não dizendo o seu nome, deixando ainda um pouco em suspenso essa verdade, porque ele enfatizava ali, através daquela fala, o baixo caráter ou o mau caráter da ação desse traidor. Veja, o traidor estava ali, estava ouvindo o que Jesus estava falando, mas mesmo assim ele sai para traí-lo, mesmo sendo advertido. Era uma advertência também. Mesmo aquele homem estando sendo destinado a fazer o que iria fazer, Jesus não deixou de adverti-lo, assim como Deus também advertiu Caim, antes de Caim matar o seu irmão. Assim como Deus tem advertido os pecadores, mesmo sabendo que essa advertência ela servirá muito mais para juízo do que para salvação, porque muitos pecadores não têm dado ouvido e não vão dar ouvidos à palavra do Senhor, não vão dar ouvidos ao seu evangelho, não vão dar ouvidos às suas trombetas que têm tocado e que vão tocar com mais evidência quando se aproximar a vinda do Senhor, sabendo que é trombeta para alguns, mas que pode ser taça da ira para outros. E assim como esse momento que nós estamos vivendo agora, essa pandemia do coronavírus, tem servido como trombeta para a vida de muitos. Tem servido como um grito de Deus chamando essas pessoas ao arrependimento. Irmãos, irmãs, que possamos continuar pregando o evangelho, independentemente se ele será aceito ou não, porque para uns vai ser realmente o perfume de Cristo para a vida, para outros vai ser cheiro de morte, né? Vai ser morte mesmo essa palavra, é juízo. Então, Jesus não deixa de advertir Judas. Jesus também não deixa de revelar o mau caráter dele aqui. Segundo, também essa palavra de Jesus, declarando que um vai traí-lo, aponta que vai acontecer com o próprio Cristo. Que Jesus Cristo vai ser traído. Que Jesus Cristo vai ser entregue. Como ele já tinha dito antes, como nós vimos estudando, né, como no ministério do retiro, com os seus discípulos, ele afirma claramente que ele será entregue aos líderes judeus e irá sofrer na mão deles, e irá morrer, mas irá ressuscitar. Então, irmãos, essa é a segunda verdade, que o próprio Jesus, o que o espera é o sofrimento e a morte, é traição, sofrimento e morte. Terceiro, é que Jesus, ao falar sobre isso, segundo Hendricks, ele está mostrando que ele tem controle aqui sobre toda a situação, e que nada foge do controle dele, e que não há nenhuma surpresa para ele. Há um traidor que vai traí-lo, isso vai se realizar, mas ele está tranquilo e firme no propósito que Deus colocou diante dele, na sua missão de morrer por nós. E, em último lugar, o Hendricks diz também que essa palavra de Jesus vai servir também para os seus discípulos como uma oportunidade para eles se autoexaminarem, para eles olharem para o seu coração. Lembrem-se, há poucos momentos, ou há poucos minutos, ou algumas horas, esses homens estavam discutindo para ver quem era o melhor, para ver quem era o maior no reino. Qual era o maior deles depois do mestre? Qual era o maior discípulo? Eles estavam discutindo sobre isso. E, de repente, agora o Senhor vem com essa bomba, com essa verdade, com essa afirmação que diz, olha, um de vocês vai me trair. Isso fez com que esses homens pudessem olhar para seus próprios corações e perceber se realmente eles eram fiéis ao Senhor. Isso nos chama também a atenção, irmãos, para nós mesmos, para que olhemos para o nosso coração e para que possamos refletir se realmente nós somos ou não discípulos do Senhor. Às vezes nós fazemos algumas afirmações acerca de nós mesmos, nos colocando de forma orgulhosa, como se nós fôssemos melhores do que outros irmãos, do que outras pessoas. Nós, às vezes, achamos que sabemos mais do que outras pessoas, de que somos mais importantes do que outras pessoas, de que somos melhores do que nossos irmãos, de que somos melhores do que alguns outros pastores, do que algumas outras pessoas que são usadas por Deus como mestres na palavra, como pregadores do evangelho. Nos intitulamos como aqueles que são melhores e maiores, enquanto que o Senhor aqui nos mostra, olha, olhem para o coração de vocês
e vejam realmente onde vocês estão firmados. Essa afirmação de Jesus, como diz aqui o verso 22, deixou os seus discípulos perplexos. E é para nos deixar perplexos. Porque muitas vezes pensamos que somos muita coisa, pensamos que somos realmente fiéis a Deus, e na verdade nós não somos nada. A nossa base ela não é muito segura. Pode ser que uma tentação mais forte nos faça cair e nos afastar do Senhor. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê graça. Volto para o nosso texto, capítulo 13 de João, continuando a leitura, versos 23 e 24, diz assim: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então, o texto não diz quem era esse discípulo, mas como nós temos aqui em João 19, 26, essa mesma afirmação do discípulo a quem Jesus amava, quando ele diz lá na cruz, né, quando ele diz àquele discípulo a quem ele amava: eis aí a tua mãe, e mulher, eis aí o teu filho. Nós temos no capítulo 20, verso 2 também, que esse discípulo a quem Jesus amava, ele também é citado aqui no capítulo 21, capítulo 20, verso 2, e capítulo 21, verso 7 e verso 20, mais uma vez afirma, aquele discípulo a quem Jesus amava, aqui muito mais perto de Pedro, né, estando próximo de Pedro. Então, o que acontece é que, embora haja uma discussão sobre quem era esse discípulo, a maioria dos estudiosos que seguem a linha mais tradicional acreditam que era o próprio João, o escritor desse evangelho, e que ele não se sentia, embora o fato de dizer a quem Jesus amava, não está querendo dizer que Jesus não amava os outros discípulos. Você pode ver aqui no capítulo 13, verso 1, que diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amava todos os discípulos. Se você for mais adiante, no capítulo 17, na oração sacerdotal do Senhor, no versículo 9, veja aqui, capítulo 17, versículo 9, versículo 12, diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, Jesus amava todos os seus discípulos, guardou todos os seus discípulos, protegeu todos os seus discípulos de se perderem, de serem perdidos, de serem lançados no juízo eterno. Então, o Senhor, ele guardou os seus. Ele amava os seus, ele amou-os até o fim. Ele cumpriu com a sua missão. Ele ama as suas ovelhas. Mas esse discípulo aqui, ele era provavelmente conhecido entre todos os discípulos como aquele a quem Jesus amava de uma forma muito mais, apontando assim para uma forma muito mais íntima, de companheirismo, de amizade. Provavelmente Jesus passava mais tempo com esse discípulo e alguns outros. Nós vamos ver que em vários eventos, Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Então, como João era irmão de Tiago, e aí vinha Pedro como um outro nome, esses três apóstolos, eles estavam muito mais próximos do Senhor, em vários momentos, em várias ocasiões. Pode ser que Jesus, dentro daqueles todos que ele amava, ele tivesse mais proximidade, por uma questão de preparo, por uma questão de propósito, de dons, ainda mais desses discípulos. Não há aqui nenhuma questão de, como nós podemos dizer, de acepção de pessoas, porque esses discípulos não mereciam nada por si mesmos. O Senhor os amou porque quis amá-los. Não era algo que eles tinham que levava ao Senhor a amá-los, mas o Senhor quis compartilhar o seu amor com eles e amou-os. Só que João, ele era o discípulo a quem Jesus amava. Ele era aquele discípulo mais íntimo, ele era aquele discípulo mais próximo, e nós vamos ver que ele não se sente bem em dizer que era ele. Ele diz aquele discípulo a quem ele amava. Talvez se fosse algum outro discípulo, ele citaria o nome. Mas como era falando de si mesmo, ele não se sentiu confortável em citar seu próprio nome. E aí ele diz aquele discípulo a quem ele amava. O evangelista João, que está escrevendo essa carta aqui. O apóstolo João. Não é João Batista, tá? O apóstolo João.
um dos apóstolos, o apóstolo chamado João, que escreveu também as 3 últimas cartas dele, que tem o seu nome, e também Apocalipse, que lhe foi revelado no final da sua vida. Então, meus amados, chegando aqui, diz que esse discípulo, pelo fato de sempre estar próximo de Jesus, de ter mais intimidade com Cristo, ele estava ao lado do Senhor. Lembre-se que eles estavam ali deitados ou inclinados, provavelmente sobre o seu braço esquerdo, para com a mão direita eles terem a liberdade de estar pegando comida e de estar bebendo. Então, eles estavam ali apoiados no seu lado, provavelmente o lado esquerdo, e ficava praticamente um de costa para o outro, quase, em forma de U. A mesa em forma de U. Veja que o texto vai dizer aqui, no verso 25, então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Então, por ele estar, não dá para eu fazer a posição aqui, porque eu estou sentado, mas por ele estar inclinado à sua esquerda, e ao lado dele, aqui na parte mais atrás, estava Jesus, ficava fácil para ele, ao se voltar um pouco, ele ficar próximo do peito do Senhor. Ele ficar próximo onde fica o peito de Jesus. E ele poderia se aproximar do peito de Jesus e do ouvido de Jesus e perguntar a ele de uma maneira mais reservada quem era esse discípulo. Pedro sabia disso. Pedro sabia dessa abertura que tinha com Cristo, de João ter com Cristo, dessa proximidade, e faz um sinal para ele, para que João ele possa ali perguntar a Jesus, porque, como sempre, Pedro, ele não aguentava esperar. Olha, irmãos, isso era uma aflição. Isso era uma aflição para o apóstolo Pedro e para todos aqueles, mas Pedro, ele não aguentava esperar que mais tempo que fosse revelado quem era o traidor. Pedro precisava saber. E ele faz o sinal para João, diz o nosso texto, para que João perguntasse a Jesus. E João deve ter sussurrado ali baixinho, perguntando a Jesus quem era. Observe aí na sua Bíblia, no versículo 25 e 26. No 25 diz, então, aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, não necessariamente ele deitou no peito de Jesus, ele apenas reclinou-se, ele apenas se aproximou, e aí diz, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Provavelmente baixinho, Senhor, quem é? Verso 26, respondeu-lhe Jesus, provavelmente também baixinho, porque depois que Jesus ele conversa com Judas e Judas sai, os outros discípulos, eles não sabiam que Judas era o traidor. Então, quando Jesus falou aqui para João, quem era o traidor, ele iria indicar quem era o traidor, lhe dando um pedaço de pão molhado, somente João iria saber, e provavelmente Pedro. Então, veja, no verso 26, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, veja aqui, tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O texto identifica Judas como filho de Simão Iscariotes, porque havia outro discípulo chamado Judas. E havia outros homens também que seguiam Jesus, como, por exemplo, seu meio-irmão, chamado também de Judas. Então, era necessário que identificasse que Judas é esse. Esse Judas aqui é o Judas, filho de Simão Iscariotes. Ok? Entendendo aqui um pouco melhor sobre esse fato de Jesus Cristo molhar o pão e entregar ao traidor ali para que João soubesse quem era, é que, juntamente com a Páscoa, havia pão asmo, havia vinho, havia ervas amargas, havia também frutas amassadas. E eles tinham o costume de, nesse dia, comer o cordeiro, beber o vinho, comer o pão sem fermento, e também molhar esse pão nas ervas amargas ou então nas frutas. Não sabemos aqui, os estudiosos, eles dizem aqui, olha, Jesus Cristo ele pode ter molhado o pão em uma daquelas vasilhas que continham ervas amargas, algum tipo de erva, né? Algum tipo de chicória, alguns acham que era chicória, mas não, isso não importa para a gente. Mas ele molhou com ervas amargas, provavelmente com vinagre e sal, era um molho mais salgado, ervas amargas, vinagre e sal, ou ele molhou numa outra vasilha que continha um molho feito de frutas esmagadas, às vezes tâmaras, né? Figos, passas,
eles faziam ali uma pasta com essas frutas e eles comiam essas frutas com pão. E tanto a parte doce, como também a parte que era mais amargosa e salgada. E aí o que acontece? Jesus, né, de forma educada, e isso era comum entre eles, Jesus pegar como mestre, como Senhor, pegar um pedaço de pão, molhar e dar a um dos discípulos, por isso que vai ser comum ele partir o pão e dar depois, celebrando aí a ceia do Senhor. Mas aqui ele alimenta aquele que vai traí-lo. Ele diz, é aquele que eu entregar um pedaço de pão molhado. E aí Jesus molha em uma dessas vasilhas, dá a Judas, e por incrível que pareça, irmãos, Judas ele era tão dissimulado, tão hipócrita, e ele não iria se arrepender de seus pecados, ele estava arrependido de seus pecados em momento algum, ao ponto de que ele aceita esse pão. Ele aceita o pão, ele aceita o alimento daquele a quem ele iria trair, daquele a quem ele iria levantar o seu calcanhar, dar um coice, como diz aqui no capítulo 13, versículo 18, no mesmo capítulo que nós estamos estudando, no verso 18, a citação do Salmo 41, verso 9, aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Então, depois de Jesus mostrar e aliviar o coração de João e provavelmente o coração de Pedro, diz o texto que Jesus ele olha diretamente para Judas ao dar-lhe o pedaço de pão, né? E diz o texto assim, olha, versículo 27, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então, entra Satanás no coração de Judas. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nós sabemos que Satanás ele já tinha colocado, né, a sugestão maligna no coração de Judas, mas agora o texto é claro. O texto diz que Satanás ele entra no coração de Judas. A palavra usada aqui para o diabo é Satanás, ou seja, ele é chamado de adversário, e ele aqui toma posse da alma de Judas. E Judas agora já sabendo que Jesus ele não havia nenhum segredo para Jesus, que provavelmente ele podia até pensar que Jesus ainda não sabia claramente quem era o traidor, mas sabia que alguém iria traí-lo. Aqui Jesus deixa claro para Judas que ele sabe plenamente que é o próprio Judas que vai traí-lo. Ele olha para Judas, o texto diz que Satanás entra no coração de Judas depois que ele recebe o pão das mãos de Jesus, molhado ali com ervas amargas ou com frutas, ou com os dois. Jesus olha para ele e diz, aqui no versículo 27, o que pretendes fazer, faze-o depressa. É claro que Jesus ele estava aqui apenas cumprindo com o propósito de Deus, pois ele sabia que o tempo certo para todas as coisas acontecerem estava nas mãos do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos aqui uma afirmação na qual Jesus está descansando na soberana vontade de Deus, mas ao mesmo tempo ele sabe que essa atitude de Judas ela vai se realizar, mas que isso não vai de maneira nenhuma quebrar com o propósito de Deus que tinha determinado para o próprio Filho e para nós, ao nos salvar com a morte, com o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Claro que Judas vai sair depressa, até porque ele sabe que Jesus sabia que era ele, e talvez na cabeça dele ele pensasse que isso iria prejudicar o seu plano, ou que poderia prejudicar o seu plano, já que Jesus sabia que ele iria traí-lo. E o texto ele continua no versículo 28, dizendo, nenhum, porém, dos que estavam à mesa, veja, nenhum, porém, dos que estavam à mesa, a não ser João, evidentemente, talvez Pedro e Jesus, né? Diz o texto, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Quando Jesus disse que era aquele que iria traí-lo, era aquele que ele iria lhe dar um pedaço de pão molhado, ele disse isso a João. E ele falou provavelmente sussurrando ali baixinho, somente para João ouvir. Agora, quando ele fala em relação a Judas, parece-me que ele fala em voz alta, porque os outros discípulos ouvem e não entendem. É quando Jesus diz, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Ele está olhando para Judas e dizendo isso a Judas. Os discípulos estão ouvindo isso, mas estão tão aflitos com aquilo que Jesus tinha falado, sobre que um deles iria traí-lo, que eles não conseguem compreender que o traidor é Judas.
Tanto que o verso 28 nos explica, dizendo: nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. E no verso 29 diz: pois como Judas era quem trazia a bolsa, veja, ele era o tesoureiro do grupo, e aí diz: como Judas trazia a bolsa, pensaram alguns que lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Eles acharam a festa, vocês entendam, aqui era apenas o primeiro dia. A festa ainda iria ter 7 dias. Então, eles estavam aqui no dia 14 de Nisan. Ainda haveria mais 7 dias. Jesus morre no dia 15. E aí a festa continua. Mas eles, na cabeça deles, o Senhor Jesus, quando disse: olha, o que pretendes fazer, faça depressa, eles acharam que Jesus estava dizendo: vai lá, compra o que está faltando para a festa, ou que Jesus estava mandando ajudar os pobres. Tão dissimulado era Judas que os discípulos não conseguiam enxergar nele um traidor. Mas, irmãos, no versículo 30 diz: ele tendo recebido o bocado, veja, ele recebeu o bocado. É incrível como o ser humano, ele pode ser terrível, né? Como o ser humano, ele pode ser maligno. Como o ser humano, ele pode ser alimentado, ele pode ser abençoado por outras pessoas e ao mesmo tempo traí-las. Nós sabemos, infelizmente, isso acontece na igreja. Infelizmente, isso acontece entre nós, entre muitas pessoas que estão afirmando serem cristãs, serem servos do Senhor, servas do Senhor. Aqui nós temos um homem que ele não rejeita, o caráter dele era tão corrompido, seu coração estava tão cauterizado e endurecido com o pecado, que ele não nega o pão, o bocado que vem das mãos de Jesus, mas ele sai para traí-lo. E aqui diz o texto: ele tendo recebido o bocado, Satanás tinha entrado já no seu coração, mas Satanás é apenas algo a mais daquilo que o coração pecaminoso de Judas já estava disposto a fazer. É apenas uma força a mais, um poder a mais contra Jesus Cristo, agindo ali em Judas, mas o coração de Judas já era um coração cheio de pecado e decidido a negar o Senhor, a trair o Senhor, a enganar o Senhor. E o texto termina dizendo que era noite, e era noite. Era noite em relação ao tempo, estava escuro, era noite de quinta-feira, mas também, meus irmãos, era noite aqui é sugestivo para nos mostrar que no coração de Judas também era noite, era trevas, era escuridão. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos aqueles discípulos que têm falhas, mas que reconhecem suas falhas, que se arrependem dos seus pecados, que se agarram pela fé ao Senhor. E não sejamos como Judas, como hipócritas, afirmando que somos uma coisa sem ser, negando o Senhor através de nossos atos constantemente, sem se arrepender deles, sem se voltar para o perdão em relação a Deus, mas continuando nos pecados, caminhando assim para a morte e morte eterna. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos abençoe, que façamos como salmista, como Davi, que diz: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e corrige esse caminho. Me ensina a andar nos teus caminhos. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma quinta-feira abençoada, que você tenha um feriado de Páscoa abençoado, que você esteja firme no Senhor, que você leia a palavra do Senhor, que você ore ao Senhor. Deus abençoe sua vida, lhe proteja de todo mal e guarde diante dessa iminente situação que nós estamos vivendo, ainda essa não iminente, né, mas essa situação real que nós estamos vivendo, lutando contra esse vírus. Que o Senhor nos dê graça, nos dê vitória e que nos abençoe e nos firme em suas mãos. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Domingo pela manhã teremos escola dominical ao vivo às 9 horas da manhã. Acompanhe, por favor. Esteja conosco em comunhão, não deixe de participar do nosso culto. E à noite, às 18 horas, nosso culto solene. Só vamos celebrar a ceia quando nós voltarmos, quando nós sairmos dessa quarentena.
Até então, nós não temos como celebrar a ceia online. A ceia é com todo o povo de Deus presente, assim como o outro sacramento do batismo. Não existe ceia online, não existe batismo online, como vocês estão vendo aí, as tolices e as bobagens que alguns estão fazendo, parece-me mais um desespero do que um conhecimento e uma segurança na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos dê uma noite tranquila e um sono reparador. E nos abençoe, ó Pai, e nos faça superar essas dificuldades que nós estamos enfrentando nessa quarentena. Nos guarde, nos abençoe, nos proteja, nos ajude a passar e a voltar mais rapidamente à nossa comunhão presencial. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.